Muito bem, o Brasil, gente, começa agora. E eu vou dizer uma coisa pra você de casa, não perca o programa não, viu? Não mude. Sabe por quê, gente? Nós vamos abordar o caso Tainá, mas falando algo aprofundado, realmente com fundamento, e que pode mexer e abalar estruturas. Espere aí. Cobrei na segunda-feira, cobrei ontem também. E aí o delegado Fábio Amaro, que até então não tinha se manifestado, não conversou, não deu entrevista, não falou nada a respeito do caso, mas que está envolvido diretamente porque ouviu os 4 presos. Resolveu de falar com a gente ao vivo, já está nos estúdios, daqui a pouco eu converso com o delegado. Seja bem-vindo, hein, doutor? Obrigado, bom. Delegado Fábio Amaro, que fala pela primeira vez hoje no Brasil, gente. Você não pode perder o programa, viu? E também, gente, daqui a pouco eu vou trazer o caso... A hora que eu tiver informação aí do Jesus a respeito do Pitbull, o garoto de 14 anos, né, que foi atacado pelo cachorro e que está em estado grave. Foi agora à tarde. Daqui a pouco eu trago os detalhes também. Antes, porém, um ônibus esmaga as pernas de uma idosa. Foi no bairro Peninha, em Curitiba. Segundo informações, o motorista não esperou a senhora de mais de 70 anos desembarcar, descer do ônibus. Foi isso, hein, Bruno Henrique? Exatamente 73 anos, Val. Olívia de Oliveira Luz. Ela tinha voltado de uma consulta em um hospital na região e no momento que ela voltava para casa, estava já se aproximando. Ela estava desembarcando e acabou ali ficando prensada, Val, entre o meio-fio e o rodado deste ônibus. E no momento em que o motorista, o senhor Dionísio, arrancou, ele não percebeu, o ônibus estava lotado, chovia na hora, muita gente, vidros embaçados. Ela teve ali os membros inferiores esmagados pelo rodado deste caminhão. Ela foi encaminhada em estado muito grave ao Hospital do Trabalhador. Val. O soldado Oslar do BPTran conversou com a nossa equipe, pode liberar. Foi que a passageira, ao desembarcar do ônibus, caiu e o motorista, não percebendo a queda desse passageiro, infelizmente atropelou. E nesse caso aí o SEAT foi acionado, o médico, a situação dela é preocupante, né? Parece que sim, foi encaminhado com gravidade para o Hospital Trabalhador. Qual que é a orientação? O que o BPTran pode dizer a respeito dessa situação aqui, Oslar? A orientação, segundo o que o motorista repassou para nós, é que ele não percebeu a queda. Em virtude de os vidros estarem embaçados por causa do tempo chuvoso. Então, o que o BPTran aconselha nesses casos, principalmente com os vidros embaçados em virtude da chuva, é que redobre a atenção para que se evite esse tipo de acidente. Meu Deus, uma senhora, 73 anos, gente, tem as pernas esmagadas pelo ônibus, é de arrepiar, meu Deus do céu, viu? Agora é o seguinte, já vou trazer a informação aí, já tem a imagem aí? Então pode pôr aí na tela. Nessa casa aí, a hora que o Luiz Carlos de Jesus estiver comigo, é no ganchinho que aconteceu esse fato aí. Agora à tarde, o cachorro Pitbull atacou o próprio dono, garoto de 14 anos. A situação é grave. A hora que o Jesus tiver as informações para repassar pra gente, eu falo com ele. Então tá bom, aguarda aí. Ô, Jesus, tem informação aí? O que aconteceu? O cachorro acabou atacando o próprio dono, hein, Jesus? Boa tarde. Boa tarde, Val Santos. Exatamente, eu estou aqui no bairro Ganchinho, na rua Professora Isabel Luna de Oliveira. E um jovem de 14 anos, ele estava dormindo numa outra residência que fica atrás dessa, que as imagens onde eu estou mostrando aqui agora. Ele estava dormindo enquanto o cachorro da família acabou entrando na casa ali de trás e atacou. Mais ou menos pegou e atacou. É um cachorro da raça Pitbull. Eles têm esse cachorro desde pequenininho. O nome do adolescente é Bruno Rafael, de 14 anos. Ele foi encaminhado para os bastante pimenta na região do rosto, Valsante. Meu Deus. Agora a família, e no fundo, você pode ver o senhor, ele é o pai do Bruno. Eu estou esperando aqui agora no municipal junto, o pessoal do... vão pegar o cachorro, vão retirar o cachorro, está ali. Ó, fazer o seguinte, corta aí, Jesus, porque tá picotando aqui, eu não tô ouvindo o que ele tá dizendo. É um garoto de 14 anos, foi atacado por um pitbull, teve o rosto, inclusive, desfigurado aí, segundo as informações. O estado é grave. A hora que retomar o sinal com qualidade, eu volto a falar com ele. Gente, o Luiz Carlos Jesus já restabeleceu o sinal comigo aí ou não? Tá ruim, tá difícil. Foi no ganchinho essa situação aí, né? Uma residência, o garoto estava dormindo, segundo as informações, foi atacado pelo cachorro. O cachorro dele. Ele criou desde pequenininho, pitbull. A situação é grave, o estado dele é muito grave, essa é a informação que a gente tem. E olha que situação de um acusado de assalto, cai do telhado ao tentar invadir uma distribuidora de bebidas. E a vítima, dono do estabelecimento,
É quem teve que socorrer o suspeito, foi isso, Bruno? Pois é, 6h15 da manhã hoje, na região do bairro Guaíra, o Christian Borges, de 29 anos, já é conhecido da polícia, estava em liberdade há questão de 10 meses, também pelo crime de furto, de roubo, e neste caso, no momento em que ele entrava no estabelecimento, ele percebeu a chegada, Val, do proprietário, ele tentou subir no telhado e aí sofreu uma queda, estava tentando furtar ali algumas latinhas de energético, quando ele acabou sendo preso, e o proprietário fez questão de ir com a polícia levar ele ao pronto-socorro até o Hospital do Trabalhador. Que coisa, gente. O cabo Wander, da Polícia Militar, conversou com a gente. Pode liberar. O Christian Borges, 29 anos, mais um indivíduo, onde o proprietário da distribuidora acabou por acordar. O Christian tentou a fuga pelo telhado, mas tendo em vista que o telhado era muito fino, essa citernite fina, o Christian veio desabar aí mais ou menos uns 3 metros, onde foi lesionado na cabeça e, pelo que a gente teve informações aí, acabou quebrando o braço. Foi verificado, ele tem 2 prisões preventivas revogadas e uma vara de soltura aí que recém ele saiu já. Quebrou. Que coisa, bicho. O cara tá enrolado com a Dedéu. É aquilo que o capeta ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Daqui a pouco eu vou conversar com o delegado Fábio Amaro para falar a respeito do caso Tainá. Primeira vez que ele fala, depois da prisão dos policiais, depois de tudo isso, todo esse rolo que você tem acompanhado pela mídia, pela imprensa aí. De diz-que-me diz-que, de fofoca, isso e aquilo. Primeira vez. Mas ele ouviu os 4, ele conversou com os 4. Ele não foi preso, não foi indiciado como sendo torturador. O diretor do GAECO, Leonir Batista, também fala com a gente daqui a pouco a respeito desse assunto. Preste atenção. Daqui a pouquinho, e depois dessa entrevista aí, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. E você vai ver também daqui a pouquinho que eu vou mostrar uma reportagem onde um homem mora dentro de uma caixa, de um lixeiro, de uma lixeira, um órgão público na capital do estado. Antes, porém, acusado de assaltar uma distribuidora de bebidas, troca tiros com a polícia militar. 2 acabam baleados. É a reportagem agora aqui na tela, pode liberar. Os bandidos chegaram em uma Kombi com alerta de furto e, após trancar as vítimas no banheiro da distribuidora, eles roubaram R$ 5.500 do caixa, celulares, relógios, carteiras das vítimas e muitas bebidas. Na fuga, os bandidos levaram um Renault Logan de um dos clientes, que foi abandonado na Rua Mafra, na Vila Sandra, na cidade industrial de Curitiba. Os policiais do 23º Batalhão realizavam rondas nas proximidades e, de posse das características do veículo de fuga, se depararam com a Kombi que tentou se evadir da equipe. Os militares iniciaram uma perseguição por cerca de 5 quadras. Os 3 homens que estavam na Kombi desceram atirando contra a equipe, que revidou os tiros. E assim que cessou os elementos, a gente efetuou a prisão deles. Foram encaminhados para o Cajuru e nós viemos ao SIAC para entregar os pertences que foram encontrados na Kombi. Houve um cidadão da Kombi que se evadiu. Um dos 3 se evadiu e o do Logan a gente nem chegou a ver. Marcos Roberto Luiz, de 26 anos, que conta com passagens por roubo e receptação, e Jorge Luiz de Matos Júnior, de 25, que também tem passagens por receptação, foram baleados pelos policiais. Com ferimentos leves, os 2 bandidos foram socorridos ao Hospital Cajuru. O comparsa da dupla conseguiu se evadir da equipe durante a troca de tiros. Foram recuperados apenas alguns celulares e relógios roubados, além de um revólver calibre 32 e outro calibre 38, ambos municiados, que foram utilizados na troca de tiros. Daqui a pouco vou trazer a reportagem também do suspeito de matar um policial militar que foi preso. Daqui a pouco os detalhes. Um corpo foi encontrado enrolado em um cobertor, em um saco de mercado. Agora é o seguinte, ao lado de um presídio, a notícia era de que um corpo havia sido encontrado, viu, Bruno? Aí chegando lá, não se tratava de um ser humano, não. Era só um trote, mas um trote meio estranho, não é isso? É, mas a informação, ela se confirma sim, viu, Val? O que a gente recebeu é que se tratava de um corpo, de uma pessoa, e ali bem próximo ao presídio penitenciária central do estado. Ali, Avenida Brasília, na Vila Macedo. E, Val, eu fui lá e olha só de longe, viu, Val? O cheiro muito forte. Cheiro já de um corpo em decomposição, característico, os animais... meio assustado ali também. É, o cão, os animais já tentando se alimentar. Então, destes restos mortais. E o que a gente recebeu ali, a informação, se tratava de um filhote de um boi, viu, Val Santos? Bezerro, terreiro. Teria sido jogado neste local, é uma propriedade particular.
E ali a gente percebe que ninguém tá respeitando esta área, muitos entulhos, Agora, muito lixo. O que é curioso nesse caso é que enrolaram o terneirinho num cobertor pra jogar ali, viu, Bruno? Você tá observando, olha, tá enrolado num cobertor e também num saco preto, um saco de lixo, uma lona também preta. Característico ali. Quem passava pelo local não tinha dúvidas que se tratava de um corpo, de um cadáver, Val. Que coisa absurda, viu? Agora é o seguinte, o vigilante Otávio Sampaio falou com a gente, pode liberar, vai lá. Isso, do jeito que foi colocado ali, né? Foi até feito, parece uma parte deslocada, parte de ossos, de tripas, a gente ficou assustado, né? Igual eu falei, menos mal pra gente, né? Que a gente ia pegar mal. Uma hora aqui no lugar da região, tem os filhos da escola que realmente ia pegar mal. Realmente aqui é um lugar onde o pessoal joga negócio, material de lixão, tem casas sendo construídas. Eles deixam nesse lugar, fica meio escondido, né? Pelo fato não tem fiscalização perto, eles acabam jogando esses lixos. Vou voltar lá com o repórter Luiz Carlos Jesus, lá no Ganchinho, nessa residência, nesse ponto aí, um cachorro acabou atacando o próprio dono, um garoto de 14 anos. Ei, Jesus, situação complicada aí, gente. O garoto está em estado grave, foi levado para o hospital. Cachorro que ele criou desde pequenininho, desde filhotinho. Por que será? O que aconteceu? Se sentiu ameaçado? É o instinto do animal? Não sei. Só sei que agora, neste momento, o garoto de 14 anos está em estado grave entre a vida e a morte. Foi atacado, inclusive, no rosto por esse cachorro aí. A hora que tiver o Jesus já posicionado, pronto para falar comigo, eu quero falar com ele para saber como é que tá a família. O que realmente aconteceu. Como aconteceu o ataque do cachorro aí, hein, Jesus? Olá, Val. Então, eu não sei até onde você conseguiu acompanhar a minha primeira participação. O caso que é o seguinte, o pessoal aqui tem o cachorro desde pequeno. O Bruno Rafael, que é um dos proprietários do cachorro, ele tem 14 anos. 14 anos. E ele estava numa residência que fica atrás dessa primeira que vocês estão na imagem. E, sem mais nem menos, o cachorro saiu da casinha e atacou o Bruno. Atacou na região do rosto, fazendo ferimentos graves e profundos. O rapazinho foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador em estado grave. Eu estava falando aqui com o seu Cláudio Honor, eles estão esperando só a Guarda Municipal chegar, juntamente com o pessoal da veterinária, para tirar o cachorro daqui, porque eles não querem mais o cachorro. Apesar do cachorro, desde pequeno, estar com a família, Val Santos. Que coisa, hein, gente? Agora é o seguinte, é um pitbull, Rottweiler, qual é a raça do cachorro que o proprietário fala aí, hein, Jesus? Val, a raça do cachorro é Pitbull. Apesar de eles estarem divulgando por aí Rottweiler, mas a raça é Pitbull. Eu estou aqui com o dono do cachorro, que me afirmou que a raça é Pitbull, Val Santos. Muito bem, confirmado e oficial. É isso que importa. Agora é o seguinte, um suspeito de matar um policial militar que dizia ter sido torturado foi preso. Acusado nega, mas para a polícia, o crime pode ser passional. Alguém falou com a gente aí, Fábio? Nesse caso, o delegado Gil Tesseroli, então pode liberar, vai lá. Foi um trabalho feito com a polícia, em conjunto com a Polícia Militar, tanto que a prisão foi feita pelo serviço reservado da Polícia Militar. E ontem à noite foi possível uma produção de uma prova, reconhecimento no sentido de que foi efetivamente essa pessoa que matou o policial militar e se encontra aqui com mandado de prisão por um outro crime. E agora nós vamos representar pela preventiva com relação à morte. Por que ele matou o policial militar, delegado? Bom, as informações que nós colhemos ontem à noite é de que esse policial militar tinha uma pessoa conhecida na época e que teria tido uma tentativa, pelo menos, de um relacionamento amoroso com a irmã dessa pessoa e que esse relacionamento acabou não ocorrendo e que, por isso não ter ocorrido, acabou gerando uma rixa, um conflito entre eles. Onde você estava no dia em que aconteceu o crime, Wagner? Estava na casa da minha namorada. Ficou sabendo do crime, Wagner? Sim, senhor. O que você faz da vida, rapaz? Eu trabalho. Do quê, Wagner? Auxiliar de pedreiro. E já consta com passagens pela polícia, Wagner? Sim, senhor. Testemunhas disseram que viram você nas proximidades da residência e que, inclusive, viram você matando o policial militar. O que você tem a dizer sobre isso, Wagner? Vamos ver se provas perante o juiz, né? Agora é o seguinte, ele foi preso não por ter cometido o crime, por outras broncas aí, porque um mandado contra ele. Recai sobre ele essa acusação também. Mas realmente tem que se provar agora, tem muita coisa para rolar ainda, até porque esse crime é muito grave. É grave por quê? Porque desandou pro lado da polícia uma suspeita, por ser logo em seguida, logo na sequência, de ter feito uma denúncia.
A polícia tem que provar tudo isso, é questão de honra, com toda certeza, provar a morte, desvendar a morte desse rapaz que você vê na tela aí. A justiça aceita a denúncia contra 16 dos 21 acusados de tortura no caso Tainá. A primeira vara criminal de Colombo, região metropolitana de Curitiba, aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná. Com os outros 5 acusados, a denúncia não foi aceita por conflito de competência, uma vez que as supostas torturas praticadas por eles não aconteceram em Colombo. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, falou sobre este caso aí. Pode liberar, vai lá. O processo começa exatamente a correr já na vara criminal, mediante inicialmente a notificação dos 16 para responderem com advogado por escrito, mediante advogado por escrito, fazerem aquilo que a gente fala, a primeira defesa, que é a resposta por escrito. Ou seja, vão tentar rebater aquilo que está descrito na denúncia e, posteriormente, isto deve prosseguir mediante marcação de uma audiência, onde na audiência, para antecipar, ouve-se as testemunhas de acusação, os ofendidos, as testemunhas de defesa e os interrogatórios, ou seja, estes 16, no meu exemplo, ou 21, posteriormente vão ser ouvidos e, finalmente, as alegações finais do promotor, dos advogados e a sentença, enfim. Pois é. Agora é o seguinte, aproveitando essa visita, primeiro deixa eu cumprimentar o Fábio Amaro, deixa eu falar com o delegado Fábio Amaro, que está nos atendendo esse pedido aí. Eu conversei, pedi na segunda-feira. Doutor, sempre do meu jeitão de pedir, né, doutor? Você me intimou, né, Val? Intimou. Não, quem intima é a polícia, né, doutor? Eu fiz um convite para que o senhor viesse Para defender aqui. minha honra foi intimação. Pois é. Agora é o seguinte, doutor, desde o momento em que os policiais foram presos, guarda municipal também foi preso, policial militar, deu essa muvuca toda, esse confronto de desinformação, jogo de interesse, eu não sei, mas o senhor não tem falado, não se manifestou a respeito da sua posição ali, porque vamos partir lá do princípio, doutor. E você sabe que eu posso perguntar tudo? Se o senhor quiser, estou à vontade para lhe responder. Olha, doutor, primeiro, por que tanto tempo e o senhor não falou? O senhor optou por não falar ou foi proibido de falar a respeito do caso, doutor? Boa tarde, Val. Boa tarde aos seus telespectadores. Estou aqui hoje como delegado de polícia, como representante da Polícia Civil, mas não representando ela. Estou aqui para falar do meu trabalho, para falar a vocês, aos seus telespectadores, a respeito do que eu produzi de elementos probatórios no inquérito policial que apura a morte da jovem Tainá. É por esse motivo que eu estou aqui hoje. Você sabe que eu tenho conduzido isso, o senhor deve ter acompanhado o nosso trabalho também, de uma maneira diferenciada, buscando sempre a informação correta. Apesar de encontrarmos dificuldade dentro de uma mesma instituição, a gente tem uma informação, logo em seguida vem uma outra contraditória. Então a gente não sabe mais o que é correto e o que não é, doutor. E bom, aí... Val, só te interrompendo, por que eu não tinha me pronunciado até o presente momento? Estava aguardando o desenrolar da situação. O senhor acha que agora já desenrolou? Não que tenha se desenrolado, mas pelo menos ela tem evoluído ao início. Ou seja, a se constatar que realmente os 4 indivíduos que foram presos na oportunidade pelo Dr. Silvan são mesmo os envolvidos no crime. Doutor... Pois não. É o seguinte, eu tenho aqui, antes de eu fazer a primeira pergunta, porque o assunto ele é muito tenso, ele é muito sério e muito importante para quem está nos acompanhando, seja polícia, seja envolvidos ou não, mas principalmente para a família da Tainá, ele é mais importante ainda. Eu tenho uma entrevista feita pelo Bruno Henrique com o diretor do GAECO. A gente está preparando essa entrevista e eu gostaria, o coordenador do GAECO, o Leonir Batiste, eu gostaria de colocar a entrevista antes de fazer a pergunta para o senhor. Pode ser? Pode ser, Então, o senhor só me dá um tempinho, porque eu preciso ainda que essa pergunta, a entrevista com o Leonir Batista chegue para mim, e aí eu volto com o senhor para fazer essa pergunta, para a gente ter um ponto de partida aí para esclarecer o povo de casa. Pois tá não. bom, doutor? Eu aguardo. Vamos aguardar aí, porque o caso envolve aqui, vem comigo aqui, o caso envolve esses 4 garotos. Pode colocar em tela cheia, pode fechar esses 4 meninos aí, né? Que estão sob a tutela do Estado. Vamos aguardar, porque hoje o bicho vai pegar. É tenso o negócio, mas não é brincadeira.
Não é palhaçada, não é circo. É caso sério, então por isso que a gente tem que tratar com toda a seriedade. Vem aqui. O doutor Fábio Amaro. Eu vou colocar, porque nós questionamos, por exemplo, com o Leonir Batiste, o Bruno perguntou o seguinte para ele, sobre o seu depoimento. O depoimento melhor que o senhor acabou tirando dos rapazes naquela ocasião. O senhor conversou com eles? O senhor pegou o depoimento deles, doutor? Peguei dos 4 indivíduos. Tá. Pegou dos 4 indivíduos. No 6º dia, que foi quando eu assumi a presidência do inquérito policial pela ausência do delegado titular que entrou de férias. Quer dizer, o delegado entrou de férias, o senhor assumiu a delegacia do Alto Maracanã? Eu respondia por ampliação de competência todos os expedientes da delegacia e acabei, então, também respondendo pelo caso da Tainá. O senhor é amigo particular do Silvão ou não? Não, é colega de serviço, colega de trabalho. Não tenho contato algum com ele. Jamais faria algo para defender o Silvão? Primeiro, jamais, porque senão eu colocaria em xeque o meu profissionalismo, a minha conduta como delegado de polícia. Eu quero só lhe passar um currículo, Val. Sou delegado de polícia há 12 anos. No Paraná, há 9, e fui delegado de polícia em Minas Gerais. Minas Gerais eu fui o primeiro colocado do concurso público. Tinha 6.000 candidatos. Eu jamais ia fazer alguma coisa para referendar um ato errado do colega ou que tivesse algum senão sequer. Jamais. Pois é, então vou colocar a primeira entrevista do Leonir Batista e a gente já volta a conversar, tá bom, doutor? Pois não. Põe aí, pode liberar, Fábio, vai lá. Bem, nós temos aí um motivo básico. Nenhuma informação que veio à nossa apuração mencionou sequer que, porventura, tivesse havido da parte dele alguma atitude agressiva correspondente a, então, agressão física ou moral, ou então a tortura. Então, a razão pela qual nem foi exatamente no sentido técnico investigado, porque em nenhum momento foi apontado como quem também tivesse torturado. O fato é que quando houve a notícia, quando foi divulgada a notícia de que os rapazes foram torturados, em que nós começamos a apurar, aí nós é que fizemos 2 ou 3 ouvidas destes presos nessa circunstância, e eu não tenho conhecimento se lá o delegado em questão também os tenha ouvido. Mas o certo é que com a tortura não houve nada nessa segunda fase. Aí diz o seguinte, o senhor não foi indicado pelos 4, ou nem por 1 ou 2 deles como sendo torturador, porque não torturou, não é isso? Justamente. E aí ele diz também não ter conhecimento do que o senhor ouviu esses 4 aí. O que o senhor diz a respeito disso? Bom, daí já muito me estranha, porque faz parte do inquérito policial que apura as circunstâncias do homicídio da garota. Está juntado nos autos do procedimento o interrogatório dos 4 indivíduos presididos por mim, que foi realizado no COP. Está lá o interrogatório do Paulo, está lá o interrogatório do Adriano, está lá o interrogatório do Ezequiel e está lá o interrogatório do Sérgio, dos 4 envolvidos, que eu, inclusive, estive naquela unidade operacional da Polícia Civil e permaneci pelo menos umas 8 horas fazendo esses interrogatórios. Por que não teriam conhecimento desse interrogatório que o senhor fez? O que o senhor acha que aconteceu? Não, eu desconheço. Essa informação eu desconheço. Por que motivo? Daí, Val, você vai ter que pedir para o seu repórter retornar lá e conversar com o promotor. Eu desconheço essa informação. Ele disse que não tinha informação, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Põe o Bruno na tela aí para mim. Põe o Bruno na tela para gente esclarecer bem isso. Ô, Bruno Henrique. Sim, Val. O doutor Leonir Batista disse para você de que ele não tinha conhecimento sequer que o delegado Fábio Amaro teria conversado com esses presos na ocasião? No primeiro momento, ele chegou a anunciar que ele não tinha conhecimento, se ouviu depois ou não, ele não ficou sabendo, mas que a questão dele estaria focada exatamente na tortura e não no depoimento do Fábio Amaro com os acusados. Sabe por quê? Volta o delegado Fábio Amaro para mim, doutor. Porque aí se eu tivesse dado um beliscão nesses rapazes, eu estaria preso hoje, Val. Então, eu acredito que se não chegou essa informação para o promotor, por alguma circunstância que seja, não se encaminhou até o GAECO os autos integrais do procedimento que foi instaurado e que foi por mim relatado. Quer dizer, aí o seu trabalho teria sido jogado no lixo, foi isso, então, que eu entendo? Vamos começar pela cronologia do fato, para ficar mais claro para os seus telespectadores, Val. Então, segundo as investigações,
A garota teria desaparecido na terça-feira à noite. Na terça-feira à noite, segundo as primeiras investigações, correto? Os primeiros delegados que trabalharam no caso. No caso, Silvan e depois eu. Na quinta-feira, se prendeu os 4 indivíduos. Eu ainda não estava presidindo o inquérito policial. Eu estava em Pinhais. Sou delegado em Pinhais. Né? Eu não estava ainda na presidência desses autos. Na sexta-feira à tarde, se localiza o cadáver da Tainá, nas proximidades do parque. Na segunda-feira, logo pela manhã, eu assumo a presidência do inquérito policial pela ausência do delegado Silvan. De imediato, por conta da notícia que teria havido algum tipo de sevícia com os presos nas unidades para que eles foram transferidos, o que o senhor fez? Eu encaminhei eles para o IML para fazer laudo de lesões. Ou seja, eu tomei notícia do fato. E quando o senhor levou para fazer esse laudo de lesões, eles estavam machucados ou não estavam? Agora vamos estabelecer o motivo pelo qual esses presos eles foram transferidos. Quando eles foram detidos na quinta-feira, havia um clamor muito grande da população. Havia uma necessidade preemente de que eles fossem transferidos da cidade de Colombo, porque se ameaçava uma invasão à delegacia para que eles fossem linchados. A primeira providência que foi adotada foi a retirada desses presos e a colocação deles em outras unidades da Polícia Civil. Foi-se tentado encaminhar eles ao sistema, mas não obtivemos condições do encaminhamento, porque existe um procedimento. E o DEPEN é uma outra secretaria, a Secretaria de Justiça, e a Polícia Civil é da Secretaria de Segurança Pública. Então, tem uma burocracia existente entre essas duas pastas. Pois bem, tão logo eles retornaram das cidades que eles foram encaminhados, tendo em vista a informação que eles foram... Isso é na segunda-feira, doutor? Isso, na segunda-feira. Cara. Isso, a cronologia é essa. Tendo em vista a informação de que eles teriam sido agredidos por presos, porque existe um código de ética entre presos. Vocês todos sabem disso. O seu telespectador é inteligente e compreende essa situação. Eles eram, naquela oportunidade, acusados de um crime grave, de um estupro seguido de morte, de uma adolescente linda que não tinha nenhum problema em relação à sua conduta anterior e que, infelizmente, foi assassinada de forma vil. Pois bem, chegaram na delegacia, segundo foi informado, eles teriam sido agredidos por presos. Por essa razão, eu os encaminhei ao IML de Curitiba na segunda-feira, quando assumi a presidência do inquérito, e tratei de ouvi-los a respeito dessas agressões. Mas é isso que me deixou intrigado agora, porque até então não tinha essa informação. Quer dizer, o senhor ouviu... Consta. Quantas horas o senhor ouviu? Não, eu ouvi eles 2 vezes. Como a justiça não tem conhecimento eu ouvi os detidos em 2 oportunidades. Na primeira oportunidade, em razão dessas lesões que eles sofreram, e eu os encaminhei ao IML, tanto é que existe um laudo inicial, existe agora um segundo laudo. Eu só tenho conhecimento do primeiro. Muita gente disse, mas por que a polícia iria produzir prova contra ela se ela tivesse torturado e ela não ia encaminhar Eu encaminhei os presos para fazer exame de lesão. Consta dos autos do inquérito policial. Isso na segunda-feira? Isso na segunda-feira. E eles estavam machucados desse jeito aí, ó? Olha a imagem aí, ó. Eles estavam desse jeito na segunda-feira, doutor? Pois bem, na segunda-feira, Val, depois do encaminhamento ao Instituto Médico Legal, não se constatou essas lesões. E esse laudo apareceu? O senhor pegou esse laudo aí da segunda-feira ou não? Na verdade, depois disso, eu só soube do resultado pela imprensa, porque aí eu fui tolhido de qualquer informação. Eu fui retirado do inquérito policial e daí as informações pertinentes a esse laudo vieram parar na mão do outro delegado nomeado. Olha, pode parecer até besteira o que eu vou falar aqui, mas quando o senhor diz ouviu os presos, o senhor ouviu, o senhor tomou depoimento, assinou, aí todo aquele procedimento, carimbou, tudo isso. Sim, o que acontece? Eu sou
uma autoridade policial e tenho fé pública. Ou seja, tudo que consta do interrogatório que foi presidido por mim, até que contestem, é legítimo. O que eu não entendo é que esses jovens confessaram com riqueza de detalhes do crime na minha presença, sem nenhuma tortura, nem física, nem psicológica. Eles contaram pro senhor na... Com riqueza de detalhes, eu vou lhe explicar como é que funciona isso. Foi dessa forma aí, doutor, que ele conversou com o senhor? Libera um trecho aí pro senhor ouvir, vai lá. Subiu, né? Então, deve ser o lixo. Aquele início de Aníbal já tava mais pra frente, entendeu? Eu falei, não, te ajudo. Peguei, ajudei ela a subir. Nesse tom aí, doutor, foi assim a conversa com eles? Na verdade, Oval, nessa oportunidade aí, que é da primeira confissão, não se tinha a localização do cadáver da Tainá. Quando eu os ouvi pela segunda vez, já se tinha localizado o cadáver, já se tinha realizado a peritagem e também o laudo de necrópsia da vítima. O que ocorre é que eles me narraram com riqueza de detalhes, para e passo, o que aconteceu. No dia que eu os ouvi na primeira oportunidade em relação às agressões nas delegacias, que foi na segunda-feira. O que eles falaram? Eles falaram que eles foram agredidos por detentos. Eles, em nenhum momento, falaram nesse interrogatório que policiais teriam os agredido. Eu encaminhei-os ao IML e, na segunda oportunidade, eu fui conversar com eles a respeito... Essa segunda oportunidade foi quando, doutor? Foi na terça-feira. Na terça-feira. No COP. Eles já estavam no COP. Eles já tinham feito uma diligência com o Sérgio lá para o litoral e daí ele já estava com a lesão no braço, provavelmente da algema. Ele me disse que essa lesão teria sido em virtude de uma algema muito apertada. Em que circunstância foi utilizada essa algema, eu desconheço. Pois é. O que ocorre é que eles me narraram com riqueza de detalhes. A polícia, ela se utiliza de estratégias de interrogatório. No caso, eu fiz um interrogatório cruzado. O que eu fiz na oportunidade? Eu os separei e coloquei em escalas de maior e menor importância de conduta no envolvimento do crime. Primeiro houve o Ezequiel. O Ezequiel me narrou algumas coisas que ele sabia porque foi ele que menos participou do delito. É o rapaz que está escrito na camisa do Coritiba ali, né? Justamente. O Ezequiel é o que está com a camisa do Curitiba, a camisa verde, justamente. Depois dessa ouvida, eu acabei optando, separei o Ezequiel e acabei optando por Paulo, que era o maior, que, segundo o Ezequiel disse, teria confessado na cadeia para os policiais, para os detentos, que seria o autor do crime e estava querendo mudar a sua opinião. Pois bem, eu chamei o Paulo. Aí eu fiquei abismado. A única coisa que eu disse para que ele confessasse era a informação que eu tinha de manhã, através do doutor Alexandre, que é o perito do IML, era: doutor Fábio, foi localizado sêmen no corpo da menina. Por conta disso, eu usei essa informação para obter detalhes do crime em relação ao Paulo. E o Paulo me confidenciou certos nuances que somente quem estaria no local de morte saberia. Ele me disse a cor da calcinha da menina, ele me disse a cor do sutiã da menina, ele me disse de que pé foi tirado o cadarço da menina. Como é que uma pessoa que não tem envolvimento no crime saberia esses detalhes, Val? É isso que me indigna, porque o interrogatório consta dos autos. Esse último, Adriano, que é o mais baixinho, ele foi o último que eu ouvi também. Depois do Paulo, eu fui no Sérgio. Daí o Sérgio me contou um outro detalhe que consta do laudo do IML. O Sérgio me disse que deu um soco na cabeça da menina. Esse soco provavelmente a deixou desacordada, Val. É aí que está resistindo a situação relativa à violência sexual. Os peritos, pelo menos a perita, por conta do alinho da roupa, ela alega que não houve violência sexual. Entretanto, Val,
Essa menina, ela estava inconsciente, ela tomou um soco na cabeça. Quem desferiu esse soco foi o Sérgio. A partir do estado de inconsciência, não se tem violência física, não existe mais violência física no ato sexual. Pode aparecer lesão? Pode, mas não é condição para o estupro, para a penetração do pênis na vagina, a lesão física. Então, o que acontece? Agora, o que acontece, só um ponto aí que é interessante falar também, é que nos dias de hoje, com tanta informação, ainda tem gente pregando e propagando de que estupro é só mediante agressão física. Jamais. Primeiro, a menina tinha 14 anos. Segundo, pode ser sob pressão, pode ser sob coação, pode ser sobre a pessoa estar inconsciente, desmaiado, dormindo, né? Eu só vou lhe dizer uma mágoa minha. Essa é uma mágoa, eu tenho que confidenciar para você. Quando foi realizado o interrogatório dos detentos, que eles narraram com riqueza de detalhes o que aconteceu, eu tinha e tenho até hoje a convicção da participação deles. O que ocorre? Eu entrei em contato com a polícia científica para saber quanto tempo demoraria para a confecção do laudo de DNA. Me informaram 15 a 30 dias. O inquérito policial, ele deveria ser relatado em 10. Eu tive que relatar o inquérito policial. Eu não tenho o tempo que os delegados que estão trabalhando têm hoje. Eu tinha 10 dias para a conclusão. Eu peguei no 6º para concluir no 10º, sendo que o 10º era um sábado. Então eu tive que concluir no 6º. Então eu tive que concluir na 6ª. Tive 3 dias para trabalhar no inquérito. Pois bem, o que me surpreendeu é que na segunda-feira tinha gente noticiando na internet o resultado de um DNA que sou eu que era o presidente da investigação e não sabia ainda. Não é estranho isso, doutor? Isso me indigna, porque eu era o presidente do inquérito policial. Eu tinha que saber, primeiro, o que tinha dado. Eu tinha que conversar com os peritos. Não foi informado? Eu fiquei sabendo através da internet. Isso é vergonhoso, viu, doutor? Enfim, agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Mas isso aí não reflete os profissionais. Não, agora deixa eu te perguntar, o senhor acredita no resultado do DNA, já que se vaza tão fácil assim, já que as coisas estão jogadas dessa maneira, que fotos de laudo são divulgadas na televisão, fotos de laudo que estão em segredo de justiça são divulgadas na televisão. O senhor acredita? Eu nem tive acesso a esse laudo. Eu era o presidente do inquérito policial e não tive acesso ao laudo. Porque o laudo, segundo foi me informado, ficaria pronto em 30 dias. Eu não tive acesso. O senhor acredita no resultado do DNA ou não? Veja bem, eu tenho uma convicção íntima, uma opinião em relação a esse sêmen encontrado na menina, de que ele não seja proveniente dos 4 rapazes. Eu tenho uma convicção íntima. Tenho 2 opções para isso. A primeira, a Tainá, ela não era mais virgem, ela tinha uma rotura himenal antiga. Isso significa que ela já tinha sido deflorada anteriormente ao crime. Mas o senhor não me respondeu a pergunta. O senhor acredita no resultado do DNA ou não? Veja bem, pode ser que esse material tenha sido mal manuseado. Ninguém é perfeito. A polícia não é perfeita, a polícia científica também não é perfeita. Tanto é que tem 16 investigadores e delegados presos por uma investigação que ainda está nebulosa. Então, eu não posso afirmar para você se eu tenho 100% de certeza a respeito do resultado desse DNA. Depois que eu fiquei sabendo pela internet o resultado do laudo... Aí não dá para acreditar em mais nada. Não é que eu não acredite, mas a gente fica meio receoso. Receoso. Doutor, eu quero te perguntar uma outra coisa. Eu tenho que falar com a Michele aqui. Eu já vou te fazer a pergunta aí a respeito do seu... Porque o que me intrigou bastante foi esse lance de o senhor ter interrogado por 2 vezes os presos e, de repente, o Ministério Público não ter conhecimento, nem que o senhor conversou com eles. Não, mas a investigação é diferenciada. Uma é investigação de tortura, a outra é do caso Tainá. O promotor do caso Tainá tem conhecimento do interrogatório que eu procedi. Pois é, e aí eu quero saber, o senhor não foi citado por eles como torturador, na verdade, tanto que está solto, senão estaria preso. Se eu tivesse beliscado eles, eu estava na cadeia agora. Pois é, então o senhor não foi, mas o senhor tomou depoimento.
Aí vem uma questão do seguinte, que eu quero até perguntar, mas o senhor não me responde agora, só para quem está em casa também refletir sobre tudo isso. Se o depoimento tomado pelo delegado Silvan cair por terra por questão de tortura, porque se foi sob tortura, digamos assim, não tem validade, não é isso, doutor? Se foi sob tortura, não tem validade. E o seu depoimento? E o seu depoimento? O depoimento que o senhor tomou, que não foi sob tortura, tem validade ou vai ser jogado no lixo? Digamos que seja, então, confirmado que foi sob tortura. Vai lá, confirmado que o depoimento tomado pelo doutor Silvan, mesmo antes de encontrar o corpo da menina, foi tomado sob tortura. E o seu depoimento? E o depoimento que o senhor tomou? Aquele momento que às 8 horas o senhor conversou com eles. O que será feito? Não tem validade também? Vai pro lixo? Seu trabalho não vai ser levado a sério, doutor? Val, eu queria te colocar uma situação. Use a ferramenta da internet Google, coloque delegado Fábio Amaro. Procure quantos serviços eu já prestei pela Polícia Civil do Estado do Paraná, de Minas Gerais. Eu não tenho um senão na minha ficha funcional. Eu tenho fé pública, sou um delegado de polícia, eu sou uma autoridade policial. Mas não fica duvidoso isso? Não Eles deveria têm que ser tomar em consideração o meu interrogatório, sim, porque não houve tortura. Eu não torturei ninguém. Eu simplesmente obtive a confissão utilizando de um método de investigação que me ensinaram na escola de polícia. E no meu ver, por exemplo, o senhor tomou a confissão deles depois do corpo sendo encontrado. Aí Antes já do se, corpo sendo encontrado é a já divinação. se tinha uma referência. Muita gente diz, o delegado Fábio induziu o interrogatório dos detentos porque conversava com o médico legista. Eu falei na terça-feira por 2 oportunidades no telefone celular com o doutor Alexandre Gebran. A primeira foi de manhã, quando ele me deu a agradável notícia de que tinha localizado espermatozoide na menina. Isso era uma prova material. Até então não se sabia de quem pertencia. E a segunda oportunidade foi por volta das 6 horas da tarde, que ele me retornou uma ligação que eu fiz logo depois dos interrogatórios. Quando eu noticiei ao Alexandre Gebran tudo o que eu colhi, ele falou, doutor, parece que o senhor está no local de morte. É exatamente isso que eu verifiquei na necrópsia. Jesus! Essas informações não vieram ainda para os delegados que estão conduzindo a investigação. Ou vieram, não sei, porque está em segredo de justiça. Foi o médico legista que me disse isso. Falou, doutor, parece que o senhor reconstruiu o cenário de morte. Tudo que o senhor colheu no interrogatório está no meu laudo de necrópsia. Impressionante, Val. Como é que eu vou duvidar de que são esses rapazes os autores do crime? Eu não tenho a mínima hipótese, mínima condição de colocar qualquer tipo de senão de dúvida na confissão deles, pelo menos em relação a que fizeram a mim. Eu não acredito que eles foram torturados em Alto Maracanã. Eu não estava lá, eu não posso dizer se foram ou não, mas eu acredito na equipe de policiais que estava lá, eu acredito no delegado. Se o serviço do delegado Silvan merecesse reparo, eu ia reparar, porque é difícil você passar num concurso público hoje, você ter uma profissão igual a que eu tenho. Eu não ia jogar isso no lixo para salvaguardar uma conduta errada de um colega. Jamais faria isso. O senhor sabe que, se não levar em consideração o depoimento tomado pelo senhor, dos 4 aí, acusados do crime... Não, tanto não levaram que eles foram soltos. Eles foram... Tem eles 4... não levaram em consideração o depoimento que o senhor tomou, então. Tem 4 indivíduos que estão sob proteção do Estado, que na minha concepção, e depois, se não se comprovar, eu posso ser processado, e quero ser processado pelo advogado deles, são marginais e são autores do crime, eu não tenho dúvida alguma. Eles confessaram com riqueza. Esse último, o Adriano, o baixinho, chorava copiosamente quando falava do crime para mim. Como é que eu vou duvidar disso? Vamos fazer uma cariação, então. Pois é, coloca isso que eu ia os 4. falar agora. Por quê, doutor? Por que não chamaram o senhor, que não foi acusado por ele de ser torturador, coloque esses 4 indivíduos na minha frente e veja quem está dizendo a verdade e quem está falando mentira. Apesar de que, nossa,
Eu sou um delegado de polícia, mas vou para a cariação com eles. Vamos ver quem que tá dizendo a verdade aí, quem que tá mentindo. Quer dizer que eu... O que o senhor acha que está acontecendo aí, doutor? Por que tudo isso? Por que não se levar a sério o depoimento tomado pelo senhor, que não foi? O senhor foi inocentado por eles, pelos 4 que a gente mostra aí, de ser torturado. Na verdade, algumas nuances da perícia não estão batendo. Como assim? Desde o princípio, se diz a Tainá não foi vítima de violência sexual porque as roupas estavam em alinho, correto? Primeira informação é essa. A segunda, depois de algum tempo, já se localizou um absorvente fora do corpo. Daí a versão já se mudou, que ela poderia ter tido um ato sexual depois ter sido morta e ter ido espontânea. A Tainá era uma menina linda. O que ela ia fazer no meio do mato, num dia de chuva, para transar com alguém no meio do mato? Não existe isso espontaneamente. Essa menina, ela foi carregada até o lugar. Essa menina, ela foi agredida na cabeça. Ela estava em letargia. Ela estava inconsciente. Causada por quem, doutor? Causada pelo soco que o Sérgio deu na cabeça dela. Comprovado depois? Está no laudo pericial. Muita gente está falando a respeito do laudo. Eu estudei medicina legal muito tempo. Até hoje eu estudo porque é fundamental na minha profissão. Em nenhum momento o médico legista excluiu a hipótese de violência sexual. Eu vi o laudo. Ele só disse que ele não pode afirmar que houve, mas ele não excluiu em momento algum violência sexual. Ele excluiu violência física, mas não teve, a menina estava inconsciente. Na conversa que o senhor teve com eles, com os 4, eles chegaram a cogitar por que eles não apontavam o local onde o corpo estava? Falaram, disseram que estavam com medo de serem linchados, havia muita gente no local e por conta disso eles disseram que não falaram exatamente onde estaria o cadáver. Doutor, o senhor fica comigo aqui, tá? Doutor, como o senhor vê esse quadro hoje? Porque o senhor estava calado, o senhor não estava falando, né? Obviamente que dentro das suas condições, agora o senhor volta e fala. Eu agradeço por falar aqui no programa, porque a gente tem levado com essa seriedade aí. Mas eu tenho que me posicionar. Chega de eu ficar quieto, ouvindo e o seu baboseiras sendo jogado no lixo, doutor. E absurdos, e o meu serviço sendo achincalhado. Eu não posso anuir com isso, eu tenho que falar, independente das consequências da minha fala. Porque, sabe o que é, doutor? Araucária, Colombo, Campo Largo. Todos os lugares onde passaram, os policiais estão presos. Em meio a tudo isso vem quem? Doutor Fábio Amaro, que é o senhor. O senhor vai lá, toma depoimento deles. De repente eu escuto do Leonir Batista dizendo que não sabia, que o senhor teria conversado com os presos. Peraí, algo no meio. Aí, de repente, doutor, eu vejo o diretor da científica dizer as roupas estão guardadas. São provas, estão guardadas. Aí vem o médico legista, o Gebran, diz as roupas foram incineradas. Aí vem o diretor, o Porci, diretor lá do ML, e diz que as roupas foram jogadas no lixo e carregadas por um caminhão. E aí, doutor, ninguém fala nada a verdade, doutor. Val, a palavra que está sendo colocada por mim é a que eu possuo desde o início. E documentada? Documentada. Eu desafio qualquer delegado do estado do Paraná, o GAECO, a descobrir outras pessoas envolvidas nesse crime, se não esses 4. Eu desafio, eu estou dizendo isso porque eu tenho o feeling de policial. Você sabe o que significa a palavra tira ou não? Depende. Policial? Tira significa que no meio social um policial é capaz de pinçar uma pessoa e falar essa tem todas as características de ter um envolvimento em um crime. Por isso que se chama tira, por isso que policial é chamado de tira. Eu tive essa impressão com esses rapazes, de envolvimento nesse crime. Eu não ia colocar minha cara aqui, eu não ia dar uma entrevista coletiva anteriormente, eu não ia dizer que eu acredito nisso. A Polícia Civil está bem representada
pelos delegados que estão conduzindo a investigação. Mas eles não vão chegar a outro entendimento que não o do doutor Silvano aponta e que o meu agora. Ninguém recebeu vantagem alguma. Muitos se especulavam, foi o não sei o que lá, foi o Cicrano, foi o Beltrano. Tem alguém preso, Val? Hoje, por exemplo, doutor, muita gente diz, se encontrar o dono do esperma, encontrou e desvendou o crime, encontrou o assassino. Não, isso é uma prova circunstancial. Ela pode ter saído com alguém um dia antes, no mesmo dia, que fosse o namoradinho dela, pois a rotura imenal dela era antiga. Agora não quer dizer, talvez por isso não apareça o dono, doutor? Jamais. Porque já seria taxado hoje se eu fosse o dono desse espermatozoide, você acha que eu ia aparecer eu falei isso no programa. Eu ia aparecer na polícia? Porque eu ia hoje... falar, o espermatozoide é meu e eu me socar na cadeia. Jamais eu ia aparecer. Como jamais. Ninguém faz. Agora, doutor, eu só quero saber, para finalizar aqui, que já estão mandando encerrar. Eu quero saber o seguinte. O senhor tomou depoimento deles, ouviu, não foi citado como torturador. O senhor vai deixar jogar todo esse seu trabalho no lixo? O senhor não vai fazer valer tudo isso? Porque estão dizendo, e disse aí, que pode-se cair a confissão deles caso os policiais sejam condenados. Condenou os policiais por torturas, o depoimento deles, a confissão cai por terra. Mas e o depoimento que o senhor pegou que não vai ser condenado por tortura? Também cai por terra? Também não tem valor nenhum, doutor? Meus depoimentos estão lá. Eu espero e estou ansioso para que os delegados que conduzam o caso no momento cheguem a um denominador comum em Pediu mais 30 dias para investigar. Pode pedir 30, pode pedir 60, pode pedir 90. Se quiserem encontrar alguém que não esses 4, eles estão com dificuldades. Eu tenho certeza. Não estou menosprezando, desprezando o trabalho... O senhor acha que tem ordem aí para que não se... Não acha nada? Não, eu não acho. Essa informação eu não tenho. Muito bem. Achismo aqui também não é legal. Se o senhor tivesse informação concreta, seria diferente. Primeiro, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no programa, tá bom? Obrigado, Val. Sempre estou à disposição. Eu não gostaria de estar vindo no seu programa nessas circunstâncias para justificar um trabalho que eu fiz, mas, enfim, a polícia é assim. A gente está no liame. A gente dorme herói e acorda bandido. Eu acredito que foi isso que aconteceu com o Silvano. O Silvano dormiu herói porque prendeu 4 indivíduos, prendeu sem cadáver, tinha tanta convicção que a menina tinha sido morta por eles, que ele prendeu 4 indivíduos sem ter um cadáver. Então ele dormiu herói e acordou bandido. Está preso, ele e todos os policiais. Infelizmente, é essa a nossa realidade, mas, enfim, a polícia é maravilhosa, a profissão é digníssima e eu vou lhe dizer, não me arrependo de nada. Se tivesse que entrar no caso novamente, faria a mesma coisa se tivesse as mesmas provas. Doutor, a sua entrevista do promotor, doutor Paulo Sérgio Lima, foram esclarecedoras, muito esclarecedoras e importantes. Acredito que a partir desse momento, desde o momento da entrevista do doutor Paulo, e a partir da sua entrevista e a partir de agora, eu acho que algumas coisas começam a pesar, as pessoas começam a analisar de uma forma um tanto quanto diferente tudo isso. Eu espero que se resolva logo, não adianta ficar pedindo 30, 60 dias, a família fica em desespero e coitados dessa família que é uma família pobre. Se fosse família rica, eu duvido, doutor, que uma foto de um laudo ia vazar na televisão. Eu duvido, se fosse família rica, não vazava uma foto na televisão. Meus sentimentos a essa mãe, eu sou solidário a ela. Eu jamais acredito que essa menina ia sair da casa de uma colega, mandar um recado no celular, que ia chegar em casa e ia para o meio do mato transar de forma de certa forma, não obrigada, como foi a Tainá. Ela não foi para o meio do mato para transar com alguém de forma consentida. Ela foi levada para o meio do mato. Ela sofreu um soco na cabeça. Ela foi a vítima. Tanto é que agora a mãe está pedindo exumação do cadáver, está pedindo contraprova desse DNA. Isso demonstra que a família está a favor da polícia. A polícia que primeiro investigou, que prendeu os rapazes. Eu vou te antecipar. Eu
não prenderia eles como o Silvan prendeu. Eu seria cauteloso. Ia tomar pau, mas seria cauteloso. Enfim, um abraço para você e estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo.